Andréia Anhur é bailarina, atriz, pesquisadora, professora no Departamento de Artes Cênicas da ECA, tem doutorado em Comunicação e Semiótica, com estágio de dança na Universidade de Paris, bacharelado em dança pela Unicamp. Como bailarina e atriz, já se apresentou em festivais internacionais, como Portugal, Bélgica, Argentina, Bolívia, Brasil. Desde 2007, atua em parceria com sua mãe, abre parênteses, aquela maravilhosa, a coreógrafa Janice Vieira e o histórico do grupo Proposição em Dança Sorocaba, que é um grupo que trabalha, mistura dança, música e teatro. Também trabalha como atriz e preparadora corporal do grupo Catarsis de Teatro, dirigido pelo seu pai, aquele outro maravilhoso, iluminador, diretor, ator Roberto Gil Camargo. Em suas últimas criações, Andréia está interessada nas relações entre movimento e voz, como criadores de desenhos sonoro-coreográficos, ou seja, em regime de afetação mútua. Para conversar conosco nesta tarde e falar que coisa é essa de som, voz e movimento como disparadores performativos em tempos de ruína, eu quero convidar para tomar posse dessa sala. Agora, gente, muito agradecida pelo convite, e agora sim, oficialmente, boa tarde a todos vocês que estão aqui, né? E, bom, assim, eu fiquei super comovida agora de ver tanta gente querida e mestres aí, pessoas que foram meus professores e família, né? E os alunos também, e outras pessoas que estão entrando, que são da área da pesquisa de artes cênicas e prática, enfim. Fico super feliz de poder conversar, né? E esse convite também, quando o Flávio falou comigo, aliás, também aproveito para parabenizar por esse projeto do Flávio, Drica, Tiago, João. Eu acho que essa jornada, assim, pelo que eu pude ver, assim, nas descrições de vocês no site e os vídeos que eu pude acompanhar depois, né, que ficaram registrados, eu acho que tem uma dinâmica muito diferente das lives que a gente tem visto, né, nesse momento de pandemia, porque é de fato um momento de encontro e de registro de material que vai ficar aí para quem está estudando questões diversas aí em relação às artes da cena, às artes performativas, mas outras questões correlatas que nos pegam nesse momento. Então, eu acho que é um projeto super rico que extrapola essa necessidade de consequência da pandemia, da gente criar uma relação mediada pela internet aqui, né? Eu acho que está num outro campo, né? Então, parabéns e muito obrigada por me incluir nesse projeto. Eu vou tentar aqui compartilhar algumas ideias, e aí acho que eu vou falar por um tempo, depois a gente entra com a conversa, né? Mas, na verdade, o que eu pensei para falar é compartilhar um pouco o que eu tenho investigado ultimamente como artista e como pesquisadora, professora, mas também dificilmente a gente consegue se separar desse momento complexo, né, que a gente está passando, todo mundo, em que as relações todas estão muito cortadas e fragmentadas agora mais do que nunca, né, por esse estado de isolamento que a gente precisa enfrentar, né. E então eu propus esse título, Som, Voz e Movimento, que são os temas que estão me interessando artisticamente, né, com esse segundo ponto, que são esses elementos como disparadores performativos em tempos de ruína, né. E o que eu quero dizer com isso, né? Com essa que ruína é essa que eu estou tratando, né? Por que escolher esse termo, né? Eu e a Paola, que a Paola, minha companheira e também companheira de artes, né? De vida, de trabalho artístico, a gente está aqui na Bélgica. Eu estou nesse momento fazendo uma pesquisa em Ghent, na Universidade de Ghent, num laboratório de estudos de som e movimento, que mistura arte e ciência, né? E essa cidade tem muitas
referências ao período medieval, né? E esses dias a gente foi para uma abadia que foi construída no século VII, depois foi demolida, depois foi construída de novo, e agora ela tem os restos de construção com uma natureza que se sobrepôs, né? Então, a ideia de ruína, que as artes visuais, a museologia estudaram bastante, né? A ideia de ruína traz essa mistura entre deteriorização e nascimento, né? Uma coisa que guarda algo do passado, que está destruído, está destroçado, mas a possibilidade de algo que renasce ali, né? Então, essa imagem da abadia do século VII, pedaços dessa abadia com uma natureza que floresceu, arbustos, árvores, flores, né? Traz um pouco essa referência de ruína que eu estou pensando, né? Mas ruína, num sentido também de metáfora desse estágio pré-pandemia que a gente entrou, né? Que a gente viveu. Então, os últimos 5 anos tem um caminho tão intenso em direção a um neoliberalismo que começa a dominar todas as relações, o avanço da extrema-direita, os valores individualistas, narcisistas, que comandam toda a nossa forma de viver, a nossa maneira de nos relacionar com as mídias, né, uma dinâmica narcisística, esse culto ao eu, a privatização dos sentidos, tudo isso como uma culminância do capitalismo, que acho que tem muita gente discutindo isso, né, que a pandemia vem no momento de culminância e de ruína de um capitalismo, de um modelo político-econômico que nos levou a esse estágio extremo, né, de culto ao eu, de autoempreendedorismo e onde as práticas individualistas, meritocráticas, racistas e excludentes se combinam, né, com o avanço do autoritarismo e onde tudo que vale é a lógica do neoliberalismo, é o dinheiro e o capital, né? Então, todo esse contexto, para mim, aparece como a ruína desse capitalismo. E, ao mesmo tempo, tem 3 filmes que eu pude ver o ano passado, eu acho que muita gente viu, acho que talvez todo mundo que esteja aí tenha visto, porque são referências que já viraram mainstream, Coringa, Parasita e Bacurau, onde tem uma relação de quebra, de reação, né? Não só de resistência, mas uma reação nervosa, afetada, corporal, emotiva, a esse estágio de ápice desse capitalismo que tolhe, que oprime, que sufoca, né? São filmes de reação, você vê uma narrativa onde, em um determinado momento, aqueles personagens reagem e o jogo vira, né? E aí eu fiquei pensando, assim, são filmes que, quando eu assisti, eu entrei no estágio de contágio, eu queria sair e fazer alguma coisa, ou aquilo me revirou corporalmente, né? E aí eu fiquei pensando, que dinâmica corporal é essa que atuava ali, né? O Coringa, para quem pôde ver, você tem um ponto ali de ápice daquele estágio de loucura do personagem, que é quando ele entra no seu momento máximo de loucura, ele canta, ele dança, né? Ele dança na escadaria e ele dá aquela risada estranha. Então, são reações corpóreas, né? E aí, isso me faz lembrar bastante de um pensador que é um psiquiatra super conhecido, Frantz Fanon, até a Juliana falou dele na palestra dela, né, na conversa dela durante a jornada. O Frantz Fanon tem um livro chamado Condenados da Terra, onde ele vai falar dos processos de colonização, né, e ele vai citar uma passagem super conhecida, mas eu vou fazer questão de ler, que eu acho que tem muito a ver com essa dinâmica de uma reação corporal, né? Ele está falando da colonização sobre os indígenas e de uma necessidade de virada de jogo, dessa necessidade de reação, né, a um estado de opressão. Então ele vai falar dos sonhos musculares e dos sonhos de ação dos indígenas. Eu sonho que dou um salto, que nado, que corro, que subo. Sonho que estouro na gargalhada, que transponho o rio com uma pernada, que sou perseguido por bandos de veículos que não me pegam nunca. Durante a colonização,
o colonizado não cessa de libertar-se entre 9 horas da noite e 6 horas da manhã. Para mim, essa passagem tem a ver com essa necessidade de som, necessidade de movimento, que, dentro da perspectiva dos estudos de processos de descolonização, processos decoloniais, vai levar ao estado de revolta, de revolução, de levante, mas também há uma estetização do corpo e som, uma outra maneira de vincular e veicular essa energia corporal e sonora que está reprimida, né? Aí só, eu vou dizer assim que é importante pensar que eu não estou romantizando os lugares de opressão e de precariedade para dizer que daí surgem coisas artísticas e culturais maravilhosas, não é isso. Mas existe aí uma energia que vai ser veiculada de alguma forma, né? E aí tem vários estudos que eu aqui estou circulando por alguns estudos da antropologia do som, tem uma linha, né, de trabalho aqui que se chama Embodied Music Interaction, né, que seria interação musical incorporada, que está, de fato, pesquisando essa relação entre corpo e som, entre movimento e som no corpo. E esses estudos avançam também para a área da antropologia, da etnografia. E aí tem uma hipótese interessante que vem de um desses estudos, que é a ideia de sinalização de qualidade de coalizão. Nossa, complexo, né, o nome. Qualidade de coalizão. Esse termo tem a ver com uma hipótese evolutiva de por que as pessoas se reúnem para dançar e cantar juntas ao longo da história, né? Por que grupos de pessoas se reuniram ao longo da história da humanidade para criar som e movimento juntos, né? E essa hipótese evolutiva da sinalização de qualidade de coalizão, ela quer dizer o quê? Que dançar e cantar juntos sinaliza o quanto um grupo é organizado, o quanto ele está coeso, né? E é uma sinalização bélica. Se um grupo canta e dança junto com muita qualidade, ele sinaliza para um outro grupo que ele é muito bom de guerra. Então, se o meu som e o meu movimento, né, o meu grupo de pessoas, a minha pequena comunidade, se movimenta e canta e dança e cria esse fluxo corpo sonoro com organização, com coesão, eu sinalizo que eu também sou boa de guerra, né? E um outro grupo vai tomar muito cuidado para entrar em guerra comigo. Então, essa lógica dessa sinalização vai um pouco contra toda a perspectiva evolucionista do Darwin, de que o humano cria essa ferramenta da arte do movimento e da arte do som para procriação, né? Para reprodução, para conquista ou para o bem-estar pessoal. Quer dizer, essa perspectiva sai um pouco do lugar do individualismo, do fazer arte ou assistir arte para a contemplação ou para o bel prazer, e vai para um campo de uma coletividade que sinaliza as questões, que sinaliza relações sociais, né? E outra ideia que vem daí também é que essas possibilidades, a maneira como determinado grupo se relaciona entre corpo, som e movimento e cria o seu gesto sonoro ali, também indica uma ordem cosmológica, né? Isso a gente sabe, né, tem a visão do Viveiros de Castro, esse antropólogo brasileiro, que vai falar um pouco da cosmologia, da mitologia ameríndia, né, que enxerga tudo da natureza como humano, né, porque na verdade é o ponto de vista das coisas, a natureza também se vê como humana. Então a dinâmica de relação entre o humano e as outras coisas, ela é de igual para igual, ela não é de extrativismo, de superior para inferior, né? E isso tudo, para esses estudiosos do som e do movimento, é expresso na forma como grupos produzem a sua arte de música e dança, né? A gente consegue ver essa sinalização da ordem social pela forma como eles dançam e cantam e se expressam
sonoramente e corporalmente, né? E além disso, tem uma questão, uma outra relação que aparece quando a gente vai olhar para povos originários ou comunidades que mantêm determinadas tradições de corpo, som e movimento, que é a relação de reciprocidade entre o som e o movimento e de dimensão coletiva, né? Tem um etnomusicólogo chamado Kasadiva Mukuna, ele é congolês, e ele fala de uma diferença básica entre, por exemplo, como a música ocidental concebeu o modo como a gente recebe a música, sempre contemplando, né, e as diversas formas de relação de música responsorial na África, em vários lugares da África, onde a música convoca a dança, que convoca a música, que convoca a dança, o corpo convocando movimento e som ao mesmo tempo, e isso sempre numa dimensão coletiva em que você participa, você é contagiado e não contemplado, né, e não em estado de contemplação, né. Então, para mim, essa diferença, né, da questão do contágio em determinadas formas de produção artística vem me chamando muita atenção, principalmente porque essa palavra agora, ela assume uma significação totalmente pejorativa por conta de um vírus que nos contagia, né, mas e a gente se impossibilita da possibilidade de se contagiar com arte nesse sentido que eu estou dizendo, né? Ou dentro dessa lógica do Vamukuna, de que você está dentro de uma manifestação cultural e não fora dela como um observador, né? Eu estou falando de tudo isso para chegar um pouco numa lógica que vem me interessando e que tem a ver com por que a gente poderia pensar que corpo, som e voz pode potencializar outras formas, né, de subjetividade, outras formas de relação com o entorno e com os nossos pares, os nossos com a natureza, com o ambiente, né. Dentro também desses estudos de som e movimento, tem um termo que é a ideia de agência sônica, ou de um agente sônico, um agente do som, é uma personificação do som, né? Isso é se a gente pegar os estudos de antropologia do som, a gente vê em vários povos que existe uma interação corporal e sonora que personifica as entidades. Então, o que quer dizer isso, né? Os cantos de trabalho, os cantos de morte, as festas religiosas, as brincadeiras populares, elas vão enxergar o plantio, a caça, a colheita, as lutas, os espíritos, os mitos, as divindades, as entidades, tudo isso vem sob uma forma sonora e de movimento que é personificada, né? Para a gente entender melhor o exemplo, talvez mais fácil da gente compreender, pensando num contexto de Brasil, por exemplo, os rituais de candomblé, onde uma entidade, ela está sempre relacionada a um regime sonoro, né, a alguns toques, a alguns pontos, ela está sempre relacionada a alguns gestos. Então, se eu tiro o gesto, se eu aprendo só um gesto solto lá no ar, um gesto assim, e eu retiro ele do contexto, ele é apenas um gesto, mas esse gesto, dentro do contexto do candomblé, ele está vinculado a personificação de uma entidade. Ele é basicamente o gesto é um humano, o gesto é personificado, né? O som é personificado, nada vem como forma segmentada e pura, né? Como muito da cultura ocidental, da onde a gente vai beber para criar, para construir a nossa formação artística, né? Como atores, performers, bailarinos, a gente aprende sempre uma neutralidade gestual, uma neutralidade sonora, né? E quando a gente vai para algumas culturas originárias, a gente vê que essa neutralidade não existe dessa forma. Sempre o gesto vai estar personificado, ele é um agente sônico, ele personifica um som e um movimento de acordo com uma entidade, uma determinada entidade, que não é necessariamente um espírito, uma divindade, mas alguma coisa. Isso tem a ver com aquela ideia de uma cosmologia, como é a cosmologia ameríndia, por exemplo, em que tudo que está em torno de mim é tão humano quanto eu. Então eu não sou superior a
a esse ambiente que está em torno de mim, né? Essa lógica, para mim, produz um outro modo de pensar a relação entre corpo, som e movimento. E isso também, consequentemente, pode mudar a maneira como eu vou trazer isso para a arte cênica, para a produção, para a criação e mesmo para o ensino, né? Um outro ponto que eu acho que é bacana de pensar é a ideia de pulsação baseada num princípio que se chama entrainment, que também esses nomes em inglês, né, mas é super difícil a tradução desse termo, porque ele vem da biologia. O entrainment está ligado à relação entre o meu estado rítmico interior e o meu estado rítmico exterior. Então, o nosso ciclo circadiano, por exemplo, quando anoitece, eu durmo, quando amanhece, eu acordo, tem a ver com essa relação entre o ritmo de fora e o ritmo de dentro, né? E esse entrainment, daí, quando a gente vai para o mundo do estudo do som e do movimento, ele tem uma relação muito forte com a questão da pulsação, né? Ele explica, por exemplo, o porquê que quando a gente escuta um pulso regular, surge um pequeno balanço, pode ser muito interno, mas existe um pulso interno, pode ser muito, muito, muito interno mesmo, pode ser orgânico só, mas a gente tem uma tendência de sincronização, né, entre o pulso externo e esse pulso interno e o pulso externo, né? Essa relação é uma relação de base da nossa perspectiva de escuta e de devolução de som e de movimento, né? E isso, nesses exemplos de culturas que mantêm suas tradições de som e movimento, e como motores de uma aglutinação, de um senso de comunidade, né? A gente vai olhar que esse tipo de relação sincrônica de som e movimento está muito presente em diversas culturas, né, em inúmeras culturas, enquanto que, de certa forma, a gente aprende um pouco a dissociar isso, também a fragmentar, quando a gente entra no estatuto de acumular repertórios e técnicas que vêm de um pensamento talvez mais colonizador e centro-europeu, né? Não estou dizendo que a gente não deva entrar em contato com uma formação mais canônica, né? Mas eu, como artista da cena, consigo vislumbrar uma artista da cena que nasceu no Brasil, que desenvolve os trabalhos na maior parte do tempo no Brasil, né? Eu consigo identificar que existe uma formação corporal e vocal que vem de determinados processos de colonização de um projeto moderno eurocêntrico que não necessariamente contempla todas as possibilidades de cultura de corpo e de voz que poderiam nos levar a outras cosmologias, a outros modos de nos relacionar com o ambiente, né? E um exemplo grande disso, quando a gente, todas as formas de organização do corpo em aulas, tanto para atores quanto para bailarinos, que a gente vê mesmo dentro de uma perspectiva mais contemporânea, elas têm como princípio basilar uma herança da dança clássica, das linhas de dança moderna, de uma organização corporal que vem de uma cultura que nos foi ensinada por um processo de colonização, né? É muito difícil a gente ter, claro, agora está muito mais transversal esse processo, mas dentro das universidades, por exemplo, é muito mais difícil a gente encontrar outros saberes, né? Saberes aquilo que o Boaventura de Souza Santos fala de uma ecologia de saberes, ou seja, saberes que venham de um lugar que não dessa monocultura, de uma modernidade eurocêntrica, mas que vem de outros lugares e que não está autorizado, talvez, ou tem a visibilidade de um saber hegemônico, né? É muito difícil a gente encontrar, por exemplo, dentro de uma aula de corpo, num curso de artes cênicas, ou, sei lá, numa escola de dança, você tem uma aula inteira baseada num toré indígena, né?
pode acontecer, mas é muito mais fácil a gente ver uma aula baseada em princípios canônicos, né? Ou a gente organiza o Toré dentro dos princípios canônicos, né? Foi o que aconteceu com a dança, né? Com a Mercedes Batista, né? Que organiza algumas matrizes africanas de movimento dentro de uma lógica de dança moderna, onde a gente faz os exercícios numa diagonal, né, um modo de organizar canônico para abarcar um conhecimento não canônico, né? Então, é nesse sentido que eu estou dizendo da gente tentar se contagiar de outros conhecimentos, né? E isso tem um pouco a ver com a relação da voz, de quanto a gente aprende também voz, um entendimento de voz no canto, por exemplo, o bel canto como uma baliza, uma noção do bem cantar, de se colocar a voz de determinada forma, a voz limpa, né, a gente dificilmente usa aquela ideia de voz branca, voz aberta, voz rasgada das lavadeiras, a gente acaba usando uma ideia de vocal organizada pelo bel canto dentro das práticas de aprendizado, né? Aqui eu estou falando bem no âmbito do treinamento, da construção de saberes para a cena, né? De um ator, uma atriz, um bailarino, um performer que está trabalhando ali com técnicas e tecnês para a cena, né? Aí a questão da voz, nesse sentido, traz essa provocação, mas ela tem uma ideia ainda mais ampla sobre isso, né? Tem uma pensadora da voz chamada Christine Linklater, que faleceu agora em junho, né? Ela é bem controversa, porque ela criou um método Linklater e aquelas coisas que só ela e o grupo de aprendizes dela podiam ser os donos daquele conhecimento, mas ao mesmo tempo ela criou ela contribuiu muito para o campo dos estudos da voz, né? E a meu ver, principalmente porque ela traz o conceito de voz natural, que também é controverso, mas o que ela está querendo dizer com isso é que a gente passa por um processo de domesticação da voz desde o nascimento. Quando a gente nasce, a gente tem uma relação de fluxo vocal com um movimento muito natural, né, a maneira como ela está dizendo. Você, por exemplo, você está com, o neném nasce, está com alguma dor ou alguma fome, vem um impulso eletroquímico que se relaciona com o diafragma, com a respiração, e ele solta um som, que pode ser um choro, um grito, né. Esse processo, aos poucos, conforme a criança vai crescendo, vai sendo trocado pela negociação através da palavra, ou a negociação através de uma domesticação do som. O grito, o choro, o riso vai sendo condicionado, né, para a relação de comunicação. Então, hoje, por exemplo, se eu for num restaurante, eu tiver com muita fome, eu não vou olhar para o garçom e não vou fazer isso, eu vou pedir alguma coisa, né, eu vou condicionar, né, a minha comunicação. Só que, ao mesmo tempo, esse não usar o grito, não usar o riso da forma mais natural, né? Natural é sempre natural e cultural, mas da forma talvez menos colonizada, vai fazendo com que a gente também diminua um pouco esse repertório e a gente condicione o modo de ver a vida também, de ver a vida, de pensar, de se relacionar. Toda a nossa cosmologia também vai sendo organizada por uma voz que é domesticada, né? A Linklater fala muito também da questão da voz feminina, né? Eu acho que eu sou um exemplo mais vivo disso, porque eu era uma criança muito barulhenta, eu gritava muito, eu tinha uma voz grossa, e e depois eu fui ficando essa pessoa com uma voz suave, cortês. Não estou jogando a culpa nos meus pais, mas na cultura toda como um todo, né? Enfim, isso tudo tem a ver com o modo como a gente vai se condicionando, né? E então eu acho que assim, pensar outras possibilidades, né, de práticas corporais e vocais. Um outro exemplo também que me vem à cabeça, ultimamente eu tenho explorado muito os cantos difônicos, né, que são
estruturas de canto onde a gente trabalha um pouco com uma emissão mais glotal, né, e você consegue, por exemplo, criar duas notas ao mesmo tempo. E esse tipo de canto, que é um som meio esquisito, talvez ele não vá gerar uma cena, ele não vá gerar um espetáculo ou alguma coisa assim, mas ele vai abrindo espaço de ressonância no nosso corpo e vai abrindo outras camadas de percepção do som também, né? Para quem está ouvindo e para quem está fazendo. Então, esse tipo de relação com outras possibilidades de aprendizado, outras, talvez possa falar em tecnês mesmo, né? Não para a gente acumular técnicas e agora eu preciso disso para fazer esse Hamlet aqui, ou para fazer determinado personagem, ou para criar uma lógica coreográfica. Não é bem um banco de dados de culturas de corpo e som, não é isso, mas é um trânsito que nos faça, talvez, olhar para o mundo de outra forma, que não só a forma canônica da cultura centro-europeia que nos colonizou, né, e norte-americana também, mas outras possibilidades de pensar a cosmologia também, e por que não uma outra ecosofia, uma outra forma de pensar o ambiente, né? Deixa eu ver como eu tô de tempo, não sei se dá tempo, se tem perguntas. Dá tempo ainda, pode falar mais um pouco. Porque, na verdade, aqui eu trouxe alguns vídeos que eu queria que a gente visse, que são, na verdade, trabalhos que eu acho que provocam um pouco nesse sentido, ou porque trazem uma outra dinâmica de corpo e voz, criando outros imaginários de sonoridade, de movimento, que não tão colonizados, né? Então, eu vou agora compartilhar aqui, aí vocês me falam se está dando para ouvir. Só um minutinho. Bom, o primeiro exemplo é um vídeo do espetáculo chamado Para que o Céu Não Caia, da companhia da Lia Rodrigues, que é essa coreógrafa carioca. Ela trabalha com a companhia dela na Comunidade da Maré, no Rio de Janeiro. E esse trabalho é muito significativo porque ele fala justamente disso, de uma necessidade de existir dentro de um momento e de uma condição de muita precariedade, de pressão, né, desse estágio do capitalismo, das diferenças sociais e da violência e tal, e a resposta que eles dão para isso é dentro desse quadro, pensando que no mundo invertido o céu não pode cair, então para que o céu não caia eles dançam, né? Esse outro trabalho aqui é dessa artista italiana chamada Claudia Triosi. Ela é uma performer que tem um trabalho muito bacana com a voz e principalmente com a desconstrução dos lugares canônicos da voz, né? E esse espetáculo, essa performance, Accents, ela está pesquisando aquilo que está antes da linguagem, a pré-linguagem, né? E desconstruindo a linguagem verbal. Aquilo que está como som gutural, como isso interfere na linguagem. Aspetto. Ver come. Sì, ecco.
lo ascolto lui e me ne libero. Vado. Vado in quel punto in cui anche esse trabalho agora é de uma artista da Costa do Marfim, chamada Nadia Bourré, e esse espetáculo Legacy tem a ver com as heranças das mulheres da Costa do Marfim. Ela está em cena com outras dançarinas e com essa que está aparecendo aí, que é uma musicista chamada Manu Galô, e é bacana ver também como aí tem saberes, corpos sonoros ancestrais que vão entrando no meio desse manifesto de um corpo revolta, mas que canaliza isso não pela violência, mas é uma movimentação muito atlética, mas também pelo modo como o som e movimento vão se agenciando. Esse agora também um trechinho bem curto de uma performance de um projeto chamado Open Program, que faz parte do Work Center do Grotowski e Thomas Richards. Esse projeto Open Program foi criado pelo Mário Biagini em 2007 e eles têm um estudo bem interessante. São vários atores e artistas de vários lugares do mundo que se reúnem e eles têm uma coleta de cantos e referências também gestuais e sonoras de músicas afro-americanas e afro-hispânicas, né? E aí, assim, eu tive a oportunidade de acompanhar 2 workshops com Mário Biagini nesse tipo de trabalho, aí é muito bacana que você fica ali em torno e você vai sendo incluído nesse canto coletivo, assim, tem essa dinâmica do contágio também, né, do canto por contato, né? Just man gonna find me.
E só para terminar esses vídeos, para finalizar também a fala, eu queria só compartilhar imagens desse trabalho chamado Peças Fáceis, que é um trabalho que eu faço com a minha mãe, Janice Vieira, e foi o primeiro trabalho onde eu passei a usar essa ideia de sonorocoreografia, como um som que cria uma lógica coreográfica, né? E no Peças Fáceis a gente trabalha com peças musicais barrocas, desconstruindo essas referências sonoras, misturando com outras referências de som e de movimento que estão na cultura, na memória da cultura, né? De todo artista tem que continuar. En la torre hay una ventana. Ay, 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 ay. Bom, eu acho que agora a gente podia conversar um pouco e eu talvez só lance uma pergunta que é: o que é que a gente faz agora com esse corpo pandêmico, com um tipo de contágio que a gente não quer ter, né? E como é que a gente consegue, talvez, retomar essa ideia dessa potência de contato que agora fica completamente mediada, né, pelas telas. Porque a gente tem falado muito, né, de como continuar, de como produzir, de como estudar, como trabalhar dentro dessa nova perspectiva, né? E acho que tudo que eu falei hoje é de um outro mundo que não, talvez, é uma fala que a minha mãe sempre diz, que irrita muito, né? Não sei se meu pai está aí ainda, que ele fica puto da vida. A sua mãe e o seu pai estão. Estão, e ela sempre fala para ele: isso não lhe pertence mais. Então, talvez para a gente pensar se é possível, né, esse regime dessa relação tão viva entre movimento e som e coletividade e senso de comunidade no sentido de um acontecimento conjunto, né, agora dentro dessas condições, porque também não sei. Antes de nós continuarmos aqui com as perguntas, tem algumas, eu queria só registrar que, paralelo a esta sala, também tem a transmissão lá com o pessoal do Espaço Cultural do Sindicato dos Rodoviários de Sorocaba e região. Como foi difícil o acesso para eles nesta sala, eles também estão tendo a transmissão deste encontro, e eu queria registrar a presença deles, que nós não estamos vendo e nem lendo os nomes, mas estão também acompanhando. Boa tarde para vocês, que seja também enriquecedor para vocês, como tem sido para nós aqui nesta sala, tá bom?
Alguém perguntou, eu vou descobrir quem foi, que fez a seguinte pergunta: como você imagina possíveis práticas pedagógicas no ensino das artes da cena que sejam decoloniais? Eu acho assim, tem uma questão que toca, assim, todo o processo de colonização, ele tem a ver com um contexto em que se colocam duas forças, uma que é dominada e uma que domina, né? Então, essa pergunta sempre tem que ser olhada de alguma perspectiva, né? Ela tem que ser pesada de todos os lados, né? Porque, por exemplo, se a gente começa dentro de um contexto de formação, onde você, por exemplo, resolve não trabalhar só com as referências canônicas de trabalho corporal, por exemplo, e começa a trazer aquilo que está fora dos muros das escolas e das universidades, das instituições, e traz para dentro, quais são os cuidados ou as implicações que isso pode ter, né? A primeira delas é a questão da apropriação cultural, né? Se você transporta de um lugar para o outro metonimicamente uma parte e toma aquilo como todo, você já está criando um outro processo de colonização só na transferência desse saber, né, para dentro da sua escola, para dentro do seu contexto de ensino, aí, né? Então, eu acho que é sempre importante pensar que de todo, assim como a gente não estuda só a análise ativa, descolada de toda a teoria do Stanislavski, a gente estuda tudo, quer dizer, a gente tenta, né, estudar todo aquele universo e trazer a Rússia para o Brasil, a gente também não vai descolar um pedacinho de alguma coisa de uma outra cultura e jogá-la no meio sem contextualizá-la, né, sem compreender quais são todas as dinâmicas sociais, culturais, étnico-raciais que estão, e de gênero que estão ali naquele outro ambiente, né. Então, eu acho que nesse sentido, uma possível proposta é pensar, eu acho, em menos em colar conhecimentos e mais pensar em quais lógicas, em quais que filosofia está por trás daquele material, né? E isso vai fazer com que a gente encontre, que a gente se descolonize, né? Se a gente começa a pensar, não, eu estou trabalhando sempre nessa tônica, estou sempre, por exemplo, usando, sei lá, a verticalidade como referência no meu corpo. Eu nunca vou para o chão, por exemplo. Então, isso tem uma implicação no modo como eu me relaciono com as coisas, no modo como eu produzo a minha arte, né? E aí, se eu vou para o chão, eu crio uma outra perspectiva, literalmente, de olhar para o mundo, né? Então, isso seria se descolonizar nesse sentido. Mas eu também tenho que sempre tomar cuidado para compreender e conhecer esse outro conhecimento, esse outro saber, né? Da onde eu estou, com o qual eu estou interagindo, né? Não é simplesmente pegar uma musiquinha sei lá, um ponto de umbanda, jogar lá no meio, sem contextualizar, né, nesse sentido, saber o que aquilo, a cosmologia daquele saber vai mexer com a minha cosmologia, né, e aí eu estou me descolonizando nesse sentido, descolonizando o meu imaginário. Eu penso, assim, em termos práticos, eu acho que é pensar que, assim como a gente estuda as formas canônicas, pensando numa cronologia, numa lógica linear de tempo, pensando no contexto histórico, né? A gente faz uma aula de balé e estuda todo o contexto da dança russa, da dança francesa, de como surgiu a dança de corte. A gente tenta fazer esse apanhado geral. Também fazer isso com os saberes que não são canônicos, e aí a gente descoloniza o nosso modo também de agir. O Igor perguntou o seguinte: ouvindo sobre como o pulso cria movimentos, ele gostaria de saber qual linguagem vem primeiro para você. Seria a música e dessa se cria o movimento? Ou então as duas estão mescladas a um ponto de que não se pode dizer ao certo qual o disparador do trabalho? Bom, a pergunta
tem vários lugares de abordagem aí sobre isso, né? A relação, assim, da música e da dança, ela tem todo um histórico, né? Assim, dentro do pensamento da dança clássica, a história da dança, a música sempre veio num lugar de supremacia em relação à dança, né? Até se a gente pegar lá as cartas do Noverre, do século XVIII, quando ele fala do balé da ação e tal, a música vem ali como uma patrona que o dançarino tem que conhecer a fundo para obedecer aquilo que a música pede, né? Depois isso, ao longo da história da dança, isso vai se modificando, até a gente chegar, por exemplo, às obras do Merce Cunningham, em parceria com o John Cage, que é, né, da música, e o Merce Cunningham coreógrafo, em que cada um criava, o John Cage criava a música num plano, o Cunningham em outro, e eles juntavam e era um acaso total, né? Então, esse é o contexto mais, né, da dança pós-moderna com a dança clássica, onde um obedecia o outro. Agora, se a gente for olhar para uma dimensão, né, colocando uma câmera, uma lente de aumento no corpo, essas relações tem uma explicação assim cognitiva para isso, que é quando eu escuto uma energia sonora, né, um som, a minha relação, a minha percepção, ela antecipa, o meu sistema sensório-motor, ele antecipa a relação com esse som, é como se eu estivesse indo em direção ao som. Então, é quase que as coisas acontecem ao mesmo tempo. Existe, lógico, um delay em relação à fonte sonora né, que emitiu o som primeiro, mas a minha resposta do corpo, isso tem vários teóricos, né, da percepção, que vão dizer que a percepção, ela é uma ação simulada. Então, antes de eu fazer a ação, eu já fiz. Então, se eu escuto um estrondo, por exemplo, cai um prédio aqui do lado, vai dizer, bum, o meu movimento vai ser olhar depois do som, né? Mas o meu sistema sensório-motor percebe antes, bum, ele já percebeu. Então, as coisas, assim, a rigor, em termos cognitivos, acontecem ao mesmo tempo. Mas aí o artista vai jogar com isso como ele quiser, né? Tem gente que vai dizer que eu me movo se tiver música, ou eu não boto a música como uma coisa contraposta, né? O grande pensador do teatro, Meyerhold, vai colocar a música como contraste, ela só serve se ela entrar criando ruído ali, ela criando ruído no sentido de contrastar o que a cena está dizendo, né? Então, são pensamentos, né, sobre isso. O Brecht vai colocar o som como comentário, né, a música como aquilo que vem para complexificar a obra, né? Nós temos uma pergunta aqui, Andréia, que diz assim: é possível, em algum momento, o pulso parar no teatro, ou o coração teatral parar? Olha, eu acho que, mas se fosse bem sincera, atualmente, para mim, essa forma de fazer teatro pela internet, para mim, é um tipo de teatro sem impulso. Ou não achamos ainda, né, essa forma, né? Eu até tenho um exemplo recente aqui, que aqui em Ghent a gente chegou, aí começou a pandemia, né, foi crescendo aqui na Bélgica, a gente ficou em isolamento, e aí eu com aquela ansiedade de assistir coisas e conhecer coisas e tal, aí surgiu uma peça no teatro daqui, no NT Ghent, que é um teatro municipal, online. Aí eu fui lá e comprei o ingresso, e é um negócio assim, uma furada total, 2 personagens conversando no WhatsApp, e bugando meu WhatsApp o dia inteiro, chegando mensagem desses 2 personagens. E assim, para mim, esse é o tipo de coisa que não tem pulso, não tem como se não tivesse um corpo ali, né? Eu acho que a relação com essas tecnologias, não usar a tecnologia em si não é uma coisa, mas você depender dela unicamente para uma comunicação dentro do teatro, eu não consigo ver pulso nisso, né? Pode ser que esteja errada, mas com certeza eu estou errada. Tem uma pergunta que acabou de chegar aqui, nome de Campos, ele diz assim: o que fazemos com as ruínas? E também pensando que temos corpos em ruína há muito tempo.
corpos que poderiam edificar o que somente recentemente temos pesquisado, validado, e como o som e movimento ecoam nas ruínas a fim de estabelecer novas relações. E ele diz que ele não consegue abrir o microfone. Eu acho que essa questão é super complexa, por isso que me veio à mente mesmo a fala do Fanon em relação aos corpos colonizados e a vontade de som e movimento em povos, em gente que sofre isso o tempo inteiro, que sofre uma opressão corporal, né, e uma limitação de comportamento o tempo inteiro, né? Então isso, como a arte contemporânea vem traduzir de uma forma poetizada e romantizada isso, não é suficiente para lidar com a ruína de fato, né? Mas eu acho assim que são tentativas, né? Eu acho que para mim, por exemplo, o trabalho da Nadia Bourret é um tipo de trabalho que me inspira a pensar como é que uma artista que vem de um contexto onde ela está expondo o quanto a ruína, esse tipo de ruína, no caso, que a coloca como vítima de um racismo estrutural, de processos de colonização, de machismo, porque o trabalho também fala sobre isso, né? E ela, com um movimento e com aquela sonoridade, ela vai ressignificando isso por meio da arte da cena, da performatividade, né? Ali eu acho que é alguma coisa que inspira nesse sentido, né? Mas é um desafio, né? E eu acho que hoje a gente vem escutando o quanto as vozes que estão em estado de ruína há muito mais tempo estão construindo possibilidades, né, para isso, assim. Talvez a gente precise mesmo escutar mais e também entender quais são as ruínas de quem tem tantos privilégios, mas também tem suas próprias ruínas, né? Então, conseguir enxergar e pensar essas reconfigurações, né? Ai, chegou uma pergunta aqui, Andréia diz assim, você deve estar lendo, eu gostaria de perguntar, Andréia, eu sinto uma busca muito concreta da sua pesquisa com os timbres da sua voz em relação ao movimento. Qual é o ponto de partida dessa relação? Os diferentes tipos de timbre que cada cultura traz ou a livre experimentação da voz junto com o movimento? E como cada timbre carrega em si uma sensação também está ligada à força da coletividade? Carol, assim, para mim, o ponto de partida dessa relação vem da respiração, que é um elo fundamental entre o movimento e a voz, né? Porque a voz, ela é um movimento também, né? Mas aquilo que cria a diferença de materialidade entre energia sonora e energia motora é a respiração, né? E lógico, a própria movimentação ali vibracional do todo o sistema fonatório. Mas além da questão da respiração, para mim, tem a livre experimentação, mas tem um processo de mímese. Eu acredito muito e vou muito pelo caminho da tentativa de mimetização, né? Novamente, tomando todos os cuidados de pensar que a mimetização pode cair no campo da apropriação, mas ela é um primeiro movimento para a gente conseguir entender da onde está saindo aquele campo, né? Da onde está saindo aquele tipo de sonoridade, né? Essa questão, inclusive timbre tem muito a ver com isso. A gente tem o próprio timbre, mas a gente consegue imitar outros timbres, né? Quem trabalha com voz acha horrível você ficar desgastando sua voz imitando outro timbre, mas isso, né, mas isso carrega, de certa forma, um campo de experimentação. Esse tem sido muito lugar de pesquisa junto ao grupo Catarsis, né, esse grupo dirigido pelo meu pai, Roberto Gil Camargo, onde a gente experimenta falar várias línguas, e a gente faz isso para a gente poder migrar para essas outras culturas, porque se a língua, a sonoridade e a gestualidade conta sobre a cosmologia dessa outra cultura, se você tentar se aproximar disso, você também consegue tentar construir uma outra significação, né,
de corpo e som para si mesmo, né? Então, eu acho que tem esses dois campos, da livre experimentação, dos timbres, mas também de ir pelo caminho do aprendizado mesmo, de uma pesquisa talvez mais etnográfica, de coletar material para poder experimentar os princípios, né? Por exemplo, o canto difônico, a gente tem que ter algum caminho para experimentar, né? Não sem saber por onde partir é muito difícil, né? Você ficar sozinho lá pirando em criar duas notas ao mesmo tempo. Você tem algumas técnicas para poder produzir isso, né? Então, você poder se aproximar de outros saberes tem a ver com mimetizar esses saberes de alguma forma. O Lino perguntou o seguinte: a ideia das ruínas nos apresenta uma relação com a arqueologia e encontro com a antropologia. Na sua opinião, o performer deveria encaminhar sua jornada a essas perspectivas para lidar com seus achados? Eu acho que de certa forma, sim, né? Bom, e tem um campo de estudo da antropologia teatral que vai por esse caminho, né? Mas tem um pensamento também, isso no campo da pesquisa das artes cênicas, de um pessoal do Canadá, Sylvie Fortin, que vai falar da autoetnografia, né? E ela fala disso, é uma investigação interna, mas se ela usa o termo etnografia, é um pouco trazendo esse respeito ao entendimento de pesquisa que não é exploratório e extrativista, mas é entendendo que eu tenho que fazer uma relação respeitosa com esses outros saberes que eu estou tentando chamar para mim, né? Eu não faria isso só indo lá e catando, eu tenho que ter uma compreensão, talvez, que a antropologia pode nos ensinar de como pensar isso, né? A gente precisa entender que as coisas não nascem de um dia para o outro, né? Não tem como eu, por exemplo, decidir que eu quero fazer uma pesquisa como a sua e amanhã está realizada. Então, a pergunta é: há quanto tempo você está dentro dessa pesquisa? Como que você chegou, assim, como um dia que você falou, nossa, eu acho que o meu caminho dentro da arte vai por essa busca. Como isso funciona, né? Como isso reverbera dentro de você? Bom, eu acho assim que a gente, quando está num processo de formação, a gente vai sendo encaminhado, coletando algumas coisas, mas num dado momento esse repertório que você vai construindo vai dar a ver um modo de fazer, né? Um modo talvez mais autônomo, mais autoral, né? E para mim, um pouco, eu tenho essa relação muito forte com a família, uma família de artistas, mas que tem uma característica específica no trabalho deles, né, do Roberto Gil Camargo, da Genice Vieira, que são os meus pais, de o tempo inteiro pensar uma relação entre linguagens artísticas, a dança, o teatro, por vezes a música também, uma relação não... em que essas artes se misturam de uma forma, produzindo algo que por um tempo eu estava chamando de híbrido, né? Mas eu sei que híbrido é um termo complicado, porque ele traz outras questões, né? Enfim, a hibridação étnico-racial como sendo o híbrido uma coisa ruim, né? Então eu passei a pensar não em híbrido, mas em trânsito, né? Alguma coisa um saber que se constrói em trânsito. E isso, para mim, veio junto com uma formação que de fato foi em trânsito. Eu fui, quando estava estudando dança, eu não pensava em fazer alguma coisa junto com teatro, comecei a fazer teatro de forma separada. Antes de tudo isso, eu tinha estudado música, e nada disso para mim fazia sentido como coisas combinadas, né? Mas conforme o tempo vai passando, para mim foi fazendo sentido pensar essas coisas em conjunto, né? E principalmente quando eu comecei a dar aula na USP, em 2013, numa disciplina chamada Poéticas do Corpo e da Voz, ali, de fato, a coisa para mim criou um sentido mais evidente de que tem muita gente explicando, corpo é voz é corpo e tal, mas de um jeito que para mim sempre foi insuficiente. E aí a
a lógica de pensar essas artes em trânsito era o que permitia entender, sim, que corpo é voz e voz é corpo, porque se a gente consegue criar um produto artístico que transita entre diferentes linguagens, é porque isso está saindo de algum corpo, e esse corpo não está decupado, ele está criando conexões, né? Então, para mim, veio vindo desse processo de uma formação, quando a gente está em construção, que você não pensa exatamente onde é que vai acabar, mas num dado momento isso começa a fazer sentido e criar uma, sei lá, uma linhagem de trabalho mais autoral, né? Eu vou chamar o Flávio. O Flávio, ele está com a outra turma, na outra sala. Queria dar voz a eles através do Flávio. Flávio, tudo bem? Sim, estou aqui, obrigado, Drica. Obrigado, Andréia. Na verdade, Andréia, eu queria te pedir se você pudesse falar um pouquinho, né? Somos sorocabanos, né? E então tenho uma proximidade de acompanhar os trabalhos do Catarse e o seu desde épocas tenras. E aí eu lembro de ter visto em alguns momentos, por exemplo, você desenvolvendo um trabalho do corpo-voz, né, e com alguns aparatos tecnológicos em cena, né? Então tem uma cena, eu não me lembro exatamente qual peça, mas, por exemplo, de vocês fazendo um trabalho com um robozinho, né, com um disco voador, tal, que também na cena adquiria uma expressividade e que adquiria ali na relação com o seu corpo de atriz e com a sonoridade que era produzida pela Janice, pelo Ramon, enfim, significado. E aí eu estou aqui curioso, tentando pensar um pouco nessa correlação do objeto animado, do corpo, e com o objeto inanimado, e como ele adquire ânima, ou se é isso mesmo. Você poderia falar um pouco sobre isso? Sim, eu acho que, bom, nesse caso específico, né, eu acho que está falando de uma peça que a gente fez chamada Aves, Ovos e Parafusos, que ela estreou em 2005 e depois ela foi reconfigurada com outro elenco e mudou um pouco o texto em 2007, né, e a questão desse trabalho era justamente pensar na relação, o título, né, Aves, Ovos e Parafusos, entre natureza, cultura e tecnologia. E aí o robozinho, ele entrava um pouco com essa representação da tecnologia, mas a nossa discussão era justamente que a tecnologia também adquiriria essa ânima humana, né? Por isso o robozinho, ele sofria, ele acabava no fim engaiolado e ficava com os olhinhos piscando dentro de uma gaiola, né? Porque era um pouco essa referência, até meu pai ele pode falar, meu pai Roberto Gil Camargo, que é o diretor desse espetáculo e dramaturgo desse espetáculo, também pode falar um pouco mais, mas a relação era um pouco essa da gente trazer também a tecnologia não só como mediador, mas como persona, como personagem e como personificado no sentido com valores e sentimentos e afetos humanos, né? Então, eu acho que nesse caso, assim, né? Mas em outros momentos eu fiz um trabalho agora, em 2017, o Mulher Sem Fim, onde usava a tecnologia, era um aparelho de looping, em que ele está ali com o seu papel de mediador tecnológico mesmo, como replicador, né? Então são duas possibilidades diferentes aí, né, em que a tecnologia ela entra como uma espécie de extensão, né, do seu próprio corpo, criando uma estrutura de facilitação, de facilitador, que é o que a gente está vivendo agora. Basicamente a tecnologia está servindo para isso, para facilitar a comunicação, né, mas não necessariamente como um outro elemento, que teria força suficiente para se relacionar com a gente como uma pessoa, né? A Jade, ela pergunta assim, como você pensa em cena a relação corpo, som e instrumentos musicais? Então, tudo bem, Jade? Essa questão dos instrumentos, assim, eu venho
acho que reelaborando o entendimento sobre isso cada vez mais, né? Agora eu escrevi um artigo que vai sair pela revista Estudos da Presença, em que eu fazia uma comparação entre o Peças Fáceis, esse trabalho que eu mostrei um trechinho, e o Z, que é um espetáculo de um artista chamado Alejandro Ahmed, que é o diretor do Cena 11, né? E tem uma relação totalmente diferente do uso dos instrumentos, né? No Peças Fáceis, a gente está pensando no instrumento como corpo, como prolongamento, e a gente usa o instrumento dentro de uma lógica de harmonia, a gente está usando a harmonia musical, aquela organização de notas dentro de uma, né, de uma lógica de harmonia. Enquanto que o Z, do Alejandro, ele usa uma guitarra elétrica e vários aparelhos de looping e algumas placas magnéticas, onde ele está produzindo desarmonia, propositalmente, né? Então, o instrumento ali entra como uma provocação da nossa forma habitual de escutar. Né, para mim, por exemplo, ele produzia muita microfonia, eu sofri, assim, quase passei mal no espetáculo, que doeu mesmo, né? Então, a relação dele com o instrumento era um instrumento também como um corpo, mas é um corpo que não é prolongamento, ele entra como uma outra qualidade, né? Agora, se a gente pensar dentro do teatro, tem várias possibilidades, né? Você pensar um instrumento musical, por exemplo, no Rei da Vela, do Zé Celso, né? Um instrumento musical, sei lá, no Roda Viva do Zé Celso, no Roda Viva, que é uma obra de teatro musical, né, dentro da lógica do Oficina, né? Ali o instrumento está obedecendo a sua função de instrumento para a produção de uma música que vem comentar a narrativa ou vem se sobrepor à narrativa e tal, né? Mas ainda assim existe uma relação, se a gente botar de novo a lente de aumento lá, que tem a ver com a ideia do gesto musical, né? O performer que estiver tocando aquele instrumento, ele está se relacionando, ele está produzindo um gesto que vai produzir som, né? Por exemplo, um violinista, o gesto que está produzindo o som com o arco, mas ele tem gestos sobrepostos, gestos que são os gestos secundários, né, o gesto de acompanhamento, a cabeça, tal. Então, a presença do instrumento em cena vai compor com esses gestos, o gesto musical de função primária, que é produzir o som, e o gesto de acompanhamento, que é esse outro. Então, acho que tem muitas possibilidades de pensar o instrumento, né, na música, nos estudos de performance musical contemporâneas, esse instrumento assume também função de personagem, né? Tem muitas possibilidades aí, e isso vai muito depender também do que está pensando no trabalho de criação, né? O Flávio, o Gil respondeu a sua pergunta no chat. Ele disse que em relação a essa questão, a tecnologia é hard e é soft ao mesmo tempo. E no caso da peça, usava mais como hard. Usamos pouco a tecnologia enquanto fim para a comunicação e como recurso do teatro. Ali na peça falávamos da máquina em si. Peça é linda. Aliás, eu sou do fã-clube, eu assisti todos os espetáculos. Eu queria chamar o João. O João, ele é um dos idealizadores da jornada teatral, né? Eu digo que ele é o primeiro pensante. Aí o Flávio, o Thiago, mas a gente chega agregando. E o João tinha uma pergunta, o João Flávio. O João Flávio, tá todo mundo com o nome de Flávio. João, é contigo. Obrigado, Drica. André, sua fala é deliciosa, assim, eu adoro essas questões relacionadas ao som, à voz, a sonoridade da voz, a como essa voz diz muito sobre o corpo que a profere e como esse corpo também diz muito sobre essa voz que se espalha, né? Foi assunto da minha pesquisa de mestrado e é um assunto muito caro, assim. No mestrado, eu estudei muito sobre alguns aspectos do trabalho do Grotowski com a voz e também do Demétrio Stratos. O Demétrio, ele viveu... Na verdade, Demétrio tem uma história muito maluca, assim. Ele nasce no Egito
Os pais falavam em grego dentro de casa, na escola ele aprende inglês, com 13 anos ele muda para a Itália, então ele tem um convívio com muitas línguas, muitas sonoridades, e ele vai falar sobre esse aspecto da sonoridade da voz, né, da desconstrução da ideia de palavra para uma noção de sonoridade. Ao mesmo tempo, eu fico pensando que essas línguas que nos vão dando palavras e da potência dos significados dessas palavras, né? Então, ele fala que ele começa, de fato, a estudar a sonoridade da voz quando a filha dele nasce, e a filha dele começa a balbuciar e a querer aprender a falar, e esse esgarçar do som nesse aprendimento da palavra, para ele é muito potente, muito rico. E daí, eu não sei, eu queria que você falasse um pouco sobre essa relação entre som e palavra, esse esgarçar da palavra e o som, essa desconstrução da palavra no sentido de sonoridade e esses múltiplos significados que a mesma palavra pode ter a partir da forma como a gente vai agregando sons a ela, né? Múltiplos sons a ela. Enfim, queria te escutar um pouco falando sobre isso. Bom, eu fico pensando também nessa, bom, o primeiro ponto que você traz é essa questão da sonoridade, né, e me vem muito à mente as discussões de um teórico chamado Paul Zumthor, né, e quando ele fala, assim, dentro do âmbito dos estudos da cultura e da performance também, ele vai fazer uma distinção, né, entre oralidade e vocalidade também, né, e a vocalidade poética, né, que o Zumthor traz é um pouco essa dimensão que está para além daquilo que é o significado da palavra, né, que está nessas camadas todas de sonoridade, aquilo que eu gosto de pensar como carne da palavra, né? Aquilo que vaza, que vai além, que produz estados diversos no nossa homeostase, né? Na forma como a gente vai se equilibrando e desequilibrando no corpo, conforme aquilo que as formas que você diz ou escuta alguma coisa. Essa ideia de vocalidade, né? Como essa possibilidade enorme de ir com a voz para vários lugares, para além daquilo que a palavra consegue, né, partilhar, né. Agora, por outro lado, tem esse outro campo que é dentro do ambiente, dentro do âmbito da palavra, tudo aquilo que ela significa, né, e aí tem, assim, eu não gosto muito de ficar falando tanto nesses teóricos, mas de alguma forma a gente tem que conversar com eles também, né, assim, porque eu vou falar só um pedacinho e eles têm uma teoria, uma pesquisa tão intensa em cima dessas discussões, né, mas o Steven Pinker, que é um linguista cognitivista, ele também vai falar muito sobre essa questão da palavra e o que tem num nome, né, um nome levanta muitas camadas de significado, né, e além disso ele vai falar isso aí também o Roberto, meu pai, pode ajudar nessa parte, que dentro dos estudos de linguística, né, tem um campo enorme de discussão em cima, mas sobre o quanto a dimensão da palavra, como o Pinker vai colocar, ela é um fragmento muito pequeno de todo o fluxo de pensamento que a gente tem. Então, esse fragmento muito pequeno, ele também pode assumir diversos significados, né? Conforme você atribui essa nuvem gigante que é o pensamento, conforme você atribui a ideia de emoção, de carnalidade a essa palavra que vai ser dita, né? E, inclusive, ele fala muito sobre o mentalês, que seria essa língua que acontece na nossa cabeça, né? O Pinker fala disso. Steven Pinker fala desse mentalês como uma língua própria, que é uma língua que a gente fala em pensamento e que tem muito mais nuances do que a palavra dita, né? A língua desse pensamento, né? E então eu fico pensando assim que conforme a gente se alimenta de outras possibilidades de referência sonora, a gente também amplia essa gama de vocalidade, né? Essa performatividade da voz, essa vocalidade, essa forma de dizer. Enfim, acho que é uma discussão super ampla essa, né, tem vários pontos, mas eu acho que a gente
eu tenho trabalhado bastante com os meus alunos em cima de uma lógica de construção em relação ao texto, que combina muito com as pesquisas dos atores e pesquisadores do Odin Theatre, em especial a pesquisa da Julia Varley, que é essa atriz, escritora, pensadora, em que ela vai trazer uma vida para a palavra, e quando ela vai falar um pouco da dimensão da imaginação relacionada à palavra, ela tem vários exercícios interessantes, assim, tive possibilidade de estar com ela em alguns workshops, né, em que ela traz, assim, por exemplo, você vai dizer um texto, existe a camada do subtexto, que é aquilo que a gente aprende com todo o sistema de Stanislavski, a lidar com o subtexto, né, fazendo o estudo de ação e tal, mas existe uma outra camada que é a subpartitura, e que é aquilo que visita esse mundo, essa imaginação desse mentalês, essa língua do pensamento. E para você traduzir essa língua do pensamento, você precisa visitar esse espaço. E ele está além do subtexto, ele está além daquilo que a palavra precisa dizer dentro da lógica do texto. Ele está muito mais ligado à riqueza do seu imaginário, né? A trazer riqueza para essa vocalidade, né? Então, quando a Júlia traz vários exercícios interessantes, que é você, por exemplo, dizer uma frase, eu gosto do macarrão da minha avó, e aí você imagina que você está, sei lá, escovando uma panela com bombril, e eu gosto do macarrão da minha avó, você traz isso para a sua fala, você traz um imaginário físico para a fala que não tem nada a ver com a fala em si, né? E isso talvez crie mais conexão entre essa fala, essa língua, o mentalês do Pinker e a palavra dita, do que necessariamente o subtexto que vem, né, desse pensamento mais racional, né? Agradecido. Me fez lembrar sobre os trabalhos do Grotowski com os ressonadores, quando ainda do teatro laboratório, na década de 60, que ele pedia para os atores imaginarem a boca no lugar, né, onde estavam trabalhando os ressonadores. Então, imagina a boca no estômago, imagina a boca na nuca, imagina a boca nas costas. É trazer, de fato, uma noção muito material, muito física, muito corporal para a voz, que é som, né, que é doido. Obrigado. Eu acho que o Grotowski é o grande nome, né, de quem vai fazer isso muito antes, né, do que todo mundo, de pensar também essa quebra embora ele seja um grande continuador do pensamento russo, do Stanislavski, ele faz essa combinação com outros saberes e o enriquecimento dessas técnicas do ator, da atriz, né? Sim. E é muito fascinante o trabalho com voz, né? E até o vídeo que você coloca do Mário Biagini, fiz uma oficina com eles também, que eles faziam sobre os cantos haitianos, que, meu Deus, esse canto por contágio mesmo, você fica ali, enfim, não se ensina nada de um modelo muito didático ocidental, né? Sim, se ensina no sentido de você estar ali, você vai sendo contaminado, você faz parte daquela experiência, você é levado por aquilo. Estamos caminhando para o final, mas tem uma pergunta que é do Caio. E o Caio diz que é muito bom te ouvir neste momento, principalmente o que você traz sobre o canto e a dança como arma de guerra. Aí ele pergunta, o que você diria das artes da cena como instrumentos de guerra? Como contagiar o povo neste momento delicado e limitado às relações virtuais? Boa pergunta. Eu estou bem, acho que impactada ainda num estado um pouco de imobilidade em relação a isso, assim, né? Porque eu até li algum comentário antes do Christian sobre não pensar de forma tão negativa, assim, em relação a essas tecnologias, esse mundo virtual que está nos atravessando agora, né? Sim, acho legal, mas também ainda não consegui compreender como exatamente fazer essa tradução, né, da arte como guerra, a arte como instrumento de guerra no sentido não de uma violência pela violência, mas
por uma luta necessária, ou por várias lutas necessárias, né? E eu acho que vai ser um desafio, porque a gente vinha encontrando formas, sim, eu acho, né? Os exemplos da cena do stream aí, o Bacurau, o Parasita e o Coringa, inclusive nos mostram isso, né? Que são obras que fizeram, talvez, a gente levantar um pouco. O Bacurau criou um fortalecimento de um sentimento coletivo muito forte, né? A gente até virou uma coisa, a gente fala, vamos fazer um Bacurau aqui, né? Do tipo, vamos virar essa mesa, né? Então, eu acho que muitas obras artísticas, assim, um dos espetáculos também da Alia Rodrigues, que é um dos últimos, acho que é o último que ela apresentou no Brasil, que é o Fúria, que é totalmente essa percepção, assim, de um corpo que com uma urgência que está dizendo, vamos mudar esse jogo, e sim, vamos entender que estamos em guerra e que a arte serve para isso, assim, né? Fora as inúmeros trabalhos que vêm trazendo também questões de pautas urgentes, assim, né? Que, enfim, a gente tem vários exemplos, vou ficar listando, mas tem muitos, né? Gota d'Água Preta, Núcleo Bartolomeu de Depoimentos, o último trabalho deles, o Terror e Miséria, tem vários trabalhos que vêm um pouco nessa pista, né, de vamos mexer com as estruturas e vamos mexer não só no discurso, mas com outras corporalidades e sonoridades que nos carregam, né. Agora, dentro dessa perspectiva da internet, dessa mediação, ainda para mim é muito um lugar ainda tateando, assim, né, eu não consigo vislumbrar, assim. Eu, pessoalmente, fiz, há um tempo atrás, um vídeo chamado Coreografia do Vírus, mas que, para mim, não é uma coisa artística, é mais jornalismo feito com dança, então eu sinceramente não sei como a gente ocupa esses espaços virtuais, assim, né? Ainda acho que a gente vai ter que assistir algumas experiências e incorporar isso para ver como é que funciona. Até aqui nas pesquisas aqui da Universidade de Ghent, teve um estudo bem recente que fizeram na última semana de junho, um estudo de coleta, assim, estatística sobre os encontros musicais entre músicos mediados por essas plataformas, Zoom, Google Meet, e tal. E eles fizeram os questionários e as perguntas, e super interessante que o resultado era a performance individual de cada um estava melhorando porque o medidor era o metrônomo e o olhar para si mesmo, mas as performances coletivas eram um caos, porque eles não enxergavam o pé do outro músico batendo, era tudo muito, às vezes tinha delay, não tinha como fazer junto, né? Então, talvez entre uma coisa da edição, a gente se aprimore na edição, a gente se aprimore nos fazeres individuais, mas esse estar junto é uma outra dinâmica mesmo, né? A gente vai ter que aprender outras formas, né? Inclusive, tem muitos vídeos de gente dançando também, dançando nos seus espaços privados, né? Enfim, eu acho que tem algumas possibilidades surgindo e outras mostrando o quanto a gente é precário para lidar com isso, né? E a gente está caminhando para o final. Eu queria chamar todos os Flávios, Flávio, Tiago, João. Quem está aí pode ligar a câmera, Flávio, Tiago. João. Eu quero agradecer, Andréia, a sua fala, o seu tempo. Eu falo toda vez que eu estou aqui conversando, eu costumo dizer que é enriquecedor esse encontro, que é uma das coisas que a pandemia pôde trazer, né? Que é esse encontro online. Isso vem como benefício, assim, certo? Que você pode tirar benefício de alguma coisa. Nós somos brasileiros, né? A gente vai respirar no meio de tudo isso, e eu acho que a jornada teatral, ela veio como um respiro, e um respiro enriquecedor, assim, talvez muitas das pessoas que estão aqui, porque nós temos pessoas do país inteiro neste encontro, e provavelmente as pessoas que estão aqui na sala não conseguiriam ter acesso a você neste momento, porque você também está fora
fazendo a sua pesquisa, né? Provavelmente nós não conseguiríamos fazer com que todo mundo encontrasse o Janot, né? Vai chegar os convidados que já passaram por aqui. Então, isso é o benefício que essa plataforma nos trouxe, né? Neste momento, poder nos encontrar e nos abraçar virtualmente, assim. Então, eu quero agradecer você por ter aceito o convite. Quero agradecê-la pela sua fala. Eu fico aqui degustando, às vezes eu fico eufórica falando junto, às vezes eu fico degustando, eu falo, é isso. É disso que as escolas de teatro precisam, é isso que a gente precisava saber mais. E então, é isso. Muito obrigada. Obrigada, Paola. Posso ser aquela a youtuber que manda beijo para os amigos? A Paola é uma grande amiga, assim, eu tenho um amor enorme por essa mulher, muito, muito bom ter você. Eu também, Drica, saudade. Ver você e a Andréia assim, ó, lado a lado, é lindo. Então, poder vê-las assim, a Paola, de vez em quando a gente conversa, e é muito bom saber que você está, como está, onde está e com quem está, né? É muito bom tê-las aqui. Gil, obrigada pela sua presença, obrigada pela presença de todo mundo. Ainda não terminamos, tem uma fala do João, do Flávio, do Thiago, e aí sim, então queria encerra para nós. Isso, aí bem. Você encerra. João? Eu queria agradecer, já estava... Nossa, a jornada tem sido linda, assim, né? São encontros maravilhosos e, de fato, está sendo um grande respiro para a gente. E aquela sua pergunta, quando você finalizou a sua fala, Andréia, né? Das possibilidades que nós temos, em frente a tudo isso, esse distanciamento, tenho acreditado que essa, como a Drica disse, é uma das possibilidades, né, da gente, provavelmente, se a vida estivesse transcorrendo na sua normalidade, nós não estaríamos aqui nesse momento. E estamos, e esse é o 9º encontro da jornada, há 9 semanas a gente vem realizando esses encontros e, enfim, e acho, nossa, isso, pelo menos para mim, para as outras pessoas que estão participando, tem sido extremamente enriquecedor, né? Muito, muito agradecido pela sua fala, pela sua generosidade, tá? Muito, muito, muito agradecido. Eu também queria, enfim, acho que o Joãozinho falou tudo aí, com relação ao que tem sido essas semanas. A gente termina cada encontro, assim, numa euforia, por conta das questões que são postas, por conta dos compartilhamentos, por conta do que tem representado para a gente, em momentos de tanta angústia, dentro das nossas casas, poder nos alimentar, né, da palavra, da experiência dessas pessoas que têm sido convidadas e das outras pessoas que têm participado também aqui dos encontros. Muito, muito obrigado, André. Enfim, acho que eu não tenho, tô meio... né? Mais uma vez, muito obrigado, André, e é um prazer ver um monte de gente querida que fazia tempo que eu não via também. Flávio? Agradecido, Drica, Andréia. Sabe que eu tenho vontade de fazer, eu não gosto, mas dá vontade de fazer um pouco de tietagem, assim, sabe? Porque é verdade, porque tem uma relação que é histórica, assim. Eu tive a oportunidade de estudar com o Gil, eu vou agradecer a Andréia, calma aí, né? Mas é que é um momento oportuno, eu tento sempre tornar público isso, que eu tenho uma gratidão, não por ter sido apenas aluno, né, como se fosse pouco, não é pouco ser aluno do Gil, mas que os nossos mestres mantiveram esse fazer teatral vivos e pulsantes, né, até que a gente chegasse, né, portanto nós tomamos contato, eu tomei contato com o teatro, porque o Gil não desistiu, né, o Gil e tantos outros não desistiram, porque eu tenho certeza que houveram muitas forças no sentido de dificultar essa trajetória, essa jornada, né. Então, eu estou falando que eu sempre torno isso público e não é mentira. Fiz isso no meu texto da graduação, no meu artigo de graduação, que ele me orientou. Fiz isso também na especialização. Enfim, sempre que eu tenho um momento, a oportunidade, eu tento fazer isso, esse agradecimento. Então, portanto, é uma família, Andréia. Você faz parte de uma família, né? A Janice, o Gil, o Ramon, você... a Paola, amiga de faculdade,
de pessoas muito queridas e que não apenas eu, mas Sorocaba e toda a nossa região devemos muito, né? Somos muito gratos, vocês são pessoas muito caras para todos nós aqui, porque estamos no interior, né? No interior do mundo, em todos os sentidos. Se o mundo é redondo, estamos no centro, né? Então, eu tenho muita gratidão. Então, é muito bom ter você aqui. É bom estar com você, sempre é bom te ouvir, te ver atuar, te ver dançar, te ver cantar, é um prazer, é uma satisfação muito grande. Fiquei muito feliz quando você, assim, de pronto, aceitou aquele convite louco, porque nós também não sabíamos, louco, o João Fábio louco propôs, a gente não sabia o que era, mas a gente topou, e estendeu, não só topamos, como estendemos a você e aos demais participantes, convidados, e vocês aceitaram estar aqui. Então, assim, sou muito, muito, muito grato, é uma satisfação muito grande, estou muito feliz por estar participando disso e poder contar com a sua presença aqui. Obrigado. Andréia, eu vou passar a palavra para você. Eu queria dizer, você está acompanhando o chat, as pessoas agradecendo muito a sua fala, agradecendo muito esse encontro, as pessoas que estão se reencontrando, porque o encontro de hoje trouxe pessoas que faziam tempo que não se viam, então se vendo aqui. Eu acho isso incrível dentro da jornada. Aí a professora Érica está aí mandando beijos para o pessoal que fazia tempo que não via, e todo mundo muito feliz em poder ver você e reencontrar pessoas que só este momento tornou possível. Puxa, fico bem emocionada, tocada, assim. Bom, eu acho que o Flávio, quando fez o convite, também, no momento que ele falou, não imaginava, depois vou ser bem sincera, eu fui ficando nervosa, assim, eu fui vendo que foi tomando uma dimensão, né, as jornadas, várias falas de pessoas super importantes, com pesquisas muito densas, assim, e aí eu falei, putz, o negócio é sério, assim, né, e aí eu fui juntando um pouco essa vontade também de partilhar questões que são íntimas para mim, em termos de uma artista que está super em dúvida do que fazer, do como pensar. Então, acho que é bem esse momento, né? E agradeço muito pelo convite e pela iniciativa de vocês, assim, não só parabenizo, mas agradeço, porque, né, Drica, Flávio, Thiago, João, assim, novamente, eu acho que é um projeto lindíssimo que tem que continuar e crescer com pandemia, sem pandemia. Eu acho que ele tem uma dimensão de congregar, nesse caso, né, nacionalmente, internacionalmente, e aí usa a tecnologia para além do fim dela mesma, né? Usa ela por um motivo que nos une, não é a tecnologia, o que nos une é a vontade de aprender e estar juntos, né? Então, parabéns por isso, e agradeço especialmente aí ao Flávio por essa fala, fico super tocada, rememorando também a nossa partilha no interior, que é uma luta conjunta, né, e para nós também, você é uma figura super importante ali na atuação teatral de Sorocaba, e é sempre muito bom poder trocar com vocês também, aí no conservatório, é sempre uma troca uma porta de vai e vem, né? Muito aprendizado. E agradeço muitíssimo a todas essas pessoas, alunos, amigos, família, mestres, todo mundo que entrou aí, assim, puxa, fico assim, lisonjeada de poder falar e, enfim, né, peço desculpas por alguns tropeços aí, a gente está aprendendo, né, e seguindo, e espero que a gente possa se reunir várias outras vezes, esse projeto de vocês tenha vida longa.